Bom, aula passada, Igor, a gente começou a estudar sobre os campos girantes em máquinas rotativas, né? E a gente definiu uma estratégia para conseguir caracterizar, modelar o ímã que seria criado em uma máquina elétrica construída com três bobinas defasadas de 120 graus no espaço, seria esse desenho aqui, e alimentadas por três correntes defasadas de 120 graus no tempo, né, que são esses três sinais aqui à direita. A gente fez uma análise qualitativa que mostrava um futuro promissor para essa estratégia, né? Só que a nossa análise foi restrita a 3 instantes de tempo, onde as correntes passaram pelos seus valores de pico. E aí, para a gente ter um modelo sólido que realmente ateste a capacidade desse ímã de girar na periferia da máquina, a gente precisaria criar um modelo, né, que pudesse incorporar na sua estrutura o valor do campo magnético em cada ponto do espaço, né, em cada posição angular desses 360 graus da máquina, e que nos desse também, em cada uma dessas posições, o valor do campo magnético em cada instante de tempo, né? E aí a gente então propôs representar a máquina com um certo detalhamento do projeto de bobinagem. Então a gente mostrou aqui de alguma maneira como seriam distribuídos os condutores, né, no interior da máquina. Fizemos isso inicialmente para fasear do estator, tá, para entender aqui o campo pulsante que vai ser criado por essa fase e depois extrapolar os resultados para a fase B e C do estator, né, já com uma série de coisas aprendidas, uma série de conhecimentos consolidados já para a fase A. Tá? Bom, nós então fizemos, né, a distribuição dos condutores. Aqui, nesse desenho, a gente tem a bobina da fase A ligada ao alimentador dessa fase, né, essa fonte de tensão aqui, e as espiras que compõem essa bobina, cada uma volta é uma espira, né? Então, todas essas espiras estão ligadas em série aqui. A gente começou com a primeira espira aqui, terminando a 180 graus, né? Cada espira que se inicia, a gente propôs, né, terminá-la a 180 graus, ou com uma distância de um passo polar, né? E aí a gente fez a bobinagem de todas elas. Ó. Então teve uma espira aqui, mais duas aqui, três, mais três aqui, 6, 10, 15, 19, 22, 24 espiras. A última delas terminou aqui e a gente conectou ao negativo da fonte. Tá? Então esse foi o circuito elétrico que a gente montou, e para calcular o campo magnético que esse sistema, né, teria no espaço, a gente usou da teoria de circuitos magnéticos. Então nós revisitamos a aula de circuitos magnéticos e vimos como usar o circuito magnético, né? Então, para usá-lo, o que a gente faz? A gente caracteriza a região do espaço onde a gente tem as linhas de campo magnético e a gente coloca o circuito magnético em cima desse caminho, tá? Então, a gente a gente aloca, sobrepõe o circuito magnético sobre o caminho aonde o campo magnético circula, caracteriza as relutâncias de cada um dos materiais, né, que são percorridos aqui pelas linhas de campo, e caracteriza a fonte criadora de campo magnético, a fonte criadora de ímã, que é a nossa força magnetomotriz, né, que vai ser a fonte do nosso circuito magnético e que tem um valor dado
pelo número de espiras que fura o interior do circuito magnético, vezes a corrente em cada uma delas. Então a gente pegou essa abstração, essa ferramenta intelectual e a aplicamos sobre a máquina elétrica, sobre essa bobina da faseada máquina elétrica, para conseguir responder qual que seria o fluxo magnético que a fase A provocaria em cada posição angular do espaço, né? E aí vimos que esse fluxo magnético, né, decorrente do uso do circuito magnético seria dado por duas parcelas, né? Uma primeira parcela de fluxo criada pelos condutores que vão da posição angular zero até a posição angular que a gente está estudando, né? No caso do nosso exemplo, da última aula, seriam esses 2,5 condutores aqui, ó, que vão da posição zero até uma posição angular θ qualquer, tá? E o ímã que esse circuito magnético sozinho produz seria a força magnetomotriz dele sob a relutância dele. E a gente mostrou aula passada que esse ímã vai ser igual ao ímã produzido pelo circuito magnético composto pelos outros condutores, né? Então, não teria como a gente dizer que o campo magnético aqui nessa região do espaço só é sintetizado, só sofre a influência dos primeiros 2,5 condutores, né, daqui. Então, tem todos os outros condutores aqui espalhados pela máquina que também contribuem. E a gente computou essa contribuição de todos os outros condutores numa parcela de fluxo chamada de d fluxo 2, tá? E aí a gente somou as duas para ter o fluxo total, né? E vimos que elas são iguais, né? São as mesmas forças magnetomotrizes na mesma relutância, que é a relutância do ar, tá? Então, concluímos ao final que o campo magnético, tá? Eu estou chamando de um defluxo porque vai ter o fluxo inteiro presente aqui nos 180 graus da máquina, né, de polo norte, mais 180 graus com esse fluxo voltando que é o polo sul. Como a gente está numa região do espaço curtinha, né, uma região do espaço definida, que é uma posição angular, nós estamos falando de um diferencial de fluxo, o pequeno fluxo que a gente tem atravessando ali naquela faixa em torno ali de θ graus, tá? Então vai ser a soma dos dois e nós vimos que para o cálculo desse fluxo a gente tem uma estratégia muito conveniente que é calcular o número de linhas de corrente que que o sistema tem desde a posição angular zero até a posição angular θ graus, tá? Por quê? Né, o fluxo, tal como a gente deduziu na teoria de circuitos magnéticos, ele é dado pela relação entre a força magnetomotriz sobre a relutância, nesse caso aqui a relutância do ar. Tá? Nesse primeiro cenário, a gente está considerando a máquina sem vibração, então essa relutância do ar é constante em toda a periferia da máquina. Tá? Qualquer posição angular que você pegar, a relutância do ar vai ser a mesma, porque o comprimento aqui do caminho de ar é o mesmo. Tá? Então, você tem uma relutância constante, significa então que a relação entre o fluxo e a força magnetomotriz é essa constante, que é a relutância. Só que a força magnetomotriz é muito fácil de ser obtida, é muito conveniente, né? Da teoria de circuitos magnéticos, qual que é a força magnetomotriz de um dado circuitinho? É o número de linhas de corrente no interior do circuito. Então, no nosso caso aqui, para cada posição angular que nos seja de interesse calcular o fluxo magnético, basta contarmos o número de linhas de corrente que a gente tem desde a posição angular zero até a posição angular que nos interessa. Tá? Bom, e se a gente fizer isso, né, a gente consegue, então,
caracterizar a forma de onda do sinal de força magnetomotriz. Se a gente dividir pela relutância, a gente tem o sinal de fluxo que esse sistema vai criar no espaço. Então, eu queria te convidar a fazer essa tarefa aqui comigo, e desenhar, né, esse sinal de força magnetomotriz no espaço. Então, aqui, ó, eu vou colocar em um plano cartesiano os 360 graus de posição angular, tá? E nós vamos caracterizar a força magnetomotriz em cada posição angular dentro do círculo da máquina. Bom, para isso então, né, eu vou, para organizar aqui o raciocínio, eu vou sugerir que a gente numere essas ranhuras, tá? Então aqui ranhura 1, 2, 3, 4, 5, 16, tá? Bom, ver se eu consigo levar essa figura aqui ali para baixo, para a gente colocar do lado do sinal. Então, colocar o sinal aqui do lado também ficava bom, hein? Fazer isso. Vou colocar o sinal aqui do lado. Tá? Então aqui a gente só abriu, né, para não desenhar em cima da máquina, desenhar esse sinal de força magnetomotriz sobre um círculo aqui, vai ficar ruim a extração de informação dos sinais depois, vai ficar muito difícil, tá? Então eu vou abrir esses 360 graus do círculo, tá, e colocá-los aqui nesse eixo, e a gente vai então caracterizar a força magnetomotriz em cada posição angular da máquina. E aí a gente observa aqui o seguinte, entre a posição angular 0 está na ranhura 1, né? E aí a gente vai ter uma série de posições angulares aqui até a ranhura 2, né? E entre a ranhura 1 e a ranhura 2, qual seria a força magnetomotriz em cada posição angular, né? Seria dado pelo número de linhas de corrente no interior dos circuitos magnéticos, entre a posição 0 e a posição θ de interesse,
tá? Então, qualquer caminho fechado que a gente tomasse aqui, no interior, qualquer caminho fechado que a gente pegasse entre a posição θ igual a zero e a posição θ qualquer, ele teria 2,5 linhas de corrente, ó, tá? Então aqui, digamos que eu pegue um primeiro caminho fechado aqui, ó. Você tem 2,5 linhas de corrente. Agora, em outra posição angular θ, você continua tendo 2,5. Em outra posição θ, você continua tendo 2,5 linhas de corrente. Numa outra, também 2,5, que foi até a primeira que a gente analisou. E até a borda aqui da, da segunda ranhura, a gente teria 2,5 linhas de corrente, ó. Uma linha de corrente, que é essa, duas, e esse terceiro condutor a gente dividiu ao meio para fazer a análise aqui. A gente deixou metade dele aqui logo após o 0 graus e a outra metade aqui no final dos 360 graus, tá? Então, nós observaremos, né, que entre a ranhura 1 e a ranhura 2, em qualquer posição angular, você vai ter 2,5 linhas de corrente, tá? Você vai ter um sinal de força magnetomotriz assim. Vai ter uma subida, né, quando você começa a incorporar essas linhas de corrente da posição 0 graus até o final da ranhura 1, ele vai subir de alguma maneira e depois a gente vai ter 2,5 linhas de corrente aqui, tá? Bom, aí depois, o que vai acontecer? Entre a ranhura 2 e a ranhura 3, quais seriam as forças magnetomotrizes presentes nos circuitos magnéticos, né? Então, em qualquer posição angular entre a ranhura 2 e a ranhura 3, tá, os circuitos magnéticos iriam incorporar 2,5 linhas de corrente mais 4. Então, aqui nessa posição angular, por exemplo, ó, tá, você tem 6,5 linhas de corrente. Em outras posições angulares, aqui, por exemplo, 6,5 linhas. Nessa outra aqui, 6,5. Até a borda aqui da ranhura 3, 6,5 linhas de corrente. 2,5 linhas de corrente da ranhura 1, mais 4 linhas de corrente aqui da ranhura 2. Então, a força magnetomotriz seria a soma, né? Ia dar 6,5. Como é que está a escala disso aqui? Ok? Depois, entre a ranhura 3 e a ranhura 4, qualquer circuito magnético teria no seu interior quantas linhas de corrente, né? A gente ia ter aqui, pegar, sei lá, na posição angular, aqui, ó, entre a ranhura 3 e a ranhura 4. Um θ desse aqui, por exemplo, ó. Então, entre a posição 0 graus e essa posição θ, você teria aqui, ó, 2,5 linhas de corrente, com 4, 6,5, com 3, 9,5 linhas de corrente, tá? Isso ia ser verdade para qualquer caminho fechado ou qualquer posição angular que você queira escolher entre a ranhura 3 e a ranhura 4. Então, você vai ter 9,5 linhas de corrente. Agora, entre a ranhura 4 e a ranhura 5, né,
ou seja, para posições angulares contempladas aqui, ó, nessa região, tá? Qualquer caminho fechado aqui, ó, iria incorporar no seu interior 2,5 linhas de corrente da ranhura 1, mais 4 da ranhura 2, 6,5, mais 3 da ranhura 3, 9,5, mais 2 da ranhura 4, 11,5 linhas de corrente, tá? Qualquer caminho fechado escolhido entre aqui o final da ranhura 4 e o início da 5, tá? Então, 11,5 linhas de corrente aqui, entre a 4 e a 5. Bom, agora, no início da ranhura 5, né, da ranhura 5 para 6, ou seja, posições angulares nessa faixa aqui, ó, tá? O que começaria a acontecer? Caminhos fechados ou circuitos magnéticos, né, entre a posição 0 graus e posições angulares aqui entre essas duas ranhuras, iriam incorporar as mesmas 11,5 linhas de corrente que a gente incorporou até a ranhura 4, com corrente saindo aqui da tela e uma linha de corrente entrando, que é essa linha de corrente da ranhura 5. Logo, então, né, a força magnetomotriz líquida seria 11,5 saindo, menos uma entrando, 10,5 vezes IAS. Tá? Então, aqui entre a ranhura 5 e a 6, a gente vai observar aqui um início do decréscimo dessa força magnetomotriz. Né? Como então se a gente tivesse chegado aqui entre a ranhura 4 e a 5 no pico do polo norte, né? No pico do polo do ímã, ou no eixo magnético dele. E aí ele começa a decrescer. Ó. Entre a ranhura 6 e a ranhura 7, né? Ou seja, para posições angulares situadas aqui nessa região, tá? Qualquer caminho fechado, né, que determine aqui o nosso circuito magnético, esses caminhos fechados aqui, eles terão no seu interior, né, as mesmas 10,5 linhas de corrente que a gente tinha antes, menos duas linhas, né, que agora são dadas pela contribuição desses dois condutores, né, na ranhura 6. Então vai dar 10,5 menos 2, 8,5 linhas de corrente. E aí o processo agora se repete, né, entre a 7 e a 8, ó, qualquer caminho fechado, né, que caracterize aqui o caminho do ímã, do fluxo magnético presente aqui nesse circuitinho magnético, né, ele vai ter no seu interior 8,5 linhas de corrente menos 3, 5,5.
Tá? Entre a 8 e a 9, como a gente fez nos outros cenários, a gente vai incorporar 4 linhas de corrente agora, né, com a contribuição da ranhura 8, né, com o sentido de corrente contrário. Então, seria 5,5 linhas de corrente que você tem até o início aqui da ranhura 8, e agora menos 4 linhas de corrente que são incorporadas aqui entre a ranhura 8 e a 9. Então, 5,5 menos 4, 1,5. Né? Bom, quando a gente chega na ranhura 9, né, o número de condutores, ou entre a 9 e a 10, né, ou seja, essa região aqui, a gente vai inverter o sinal matemático da força magnetomotriz, porque o número de condutores, né, com corrente entrando aqui na tela passa a ser maior do que o número de condutores com corrente saindo, que são os que tem entre a ranhura 1 e a 4, tá? Então, a gente vai ter uma inversão do sinal matemático, né, e com a incorporação da contribuição dos condutores da ranhura 9, né, nós teremos aqui 1,5 linha de corrente menos 5 linhas de corrente. Né? Então, vai dar um total de 1,5 menos 5 menos 3,5. Tá? Isso se preserva até a ranhura 10, né? Com a ranhura 10 incorporada agora, os nossos circuitos magnéticos vão ser dados por esse caminho aqui, ó, né? E a força magnetomotriz, então, vão ser aquelas menos 3,5 linhas de corrente, menos as 4 linhas de corrente de contribuição da ranhura 10. Então, vão dar menos 7,5 linhas de corrente. Para qualquer posição angular aqui, qualquer caminho, qualquer posição angular aqui, entre a ranhura 10 e a ranhura 11, vão ter menos 7,5 linhas de corrente. Entre a ranhura 11 e a 12, né, o que vai acontecer? Os circuitos magnéticos agora vão incorporar as menos 3, né, linhas de corrente aqui da ranhura 11. Qualquer circuito magnético nessa faixa iria incorporar no seu interior essas linhas de corrente. Então, a gente teria menos 7,5, menos 3, né? Então, daria menos 10,5 linhas de corrente. Entre a 12, a ranhura 12 e a ranhura 13, né? Entre a ranhura 12 e 13, os circuitos magnéticos iriam incorporar no seu interior aqui, ó,
essas linhas de corrente, tá? Então, são as mesmas menos 10,5 aí, que a gente viu, né, entre a 11 e a 12, para essas faixas angulares, menos duas, tá? Entre a 12 e a 13. Então, vai dar menos 12,5, tá? Entre a 13 e a 14, o que vai acontecer? Entre a 13 e a 14, nós estaremos em posições angulares aqui, ó, tá? E aí qualquer circuito magnético, né, escolhido aqui entre a 13 e a 14, englobaria no seu interior todos esses condutores aqui, ó, até a posição angular zero, tá? E aí agora a gente tem, né, uma diferença que é o seguinte, ó, a gente tinha até a incorporação da ranhura 12, menos 12,5 condutores, caracterizando a força magnetomotriz, né? Menos 12,5 vezes a corrente. Então, o efeito líquido dos condutores era predominantemente dado pelos condutores entrando aqui na tela. Bom, essa característica se preserva, só que agora a gente tem um condutor da ranhura 13 saindo, tá? Então, ele contribui, né, com o valor com sinal matemático contrário. Então, a força magnetomotriz passa a ser os menos 12,5, né, que se tinha antes, mais um vezes IAS, que é a contribuição aqui na ranhura do condutor na ranhura 13. Então, menos 12,5 mais um, menos 11,5. Então, aqui é como se a gente tivesse chegado no pico do outro polo magnético da máquina, o polo sul, por exemplo, ele começou a decrescer. Então, ali no final da ranhura 13, entre a 12 e a 13, a gente tem o eixo magnético da máquina, né? Que vai coincidir a 180 graus com o que a gente viu entre a ranhura 4 e a 5. Bom, entre a 14 e a 15 agora. Entre a ranhura 14 e a 15, né, são posições angulares situadas aqui nessa faixa. O que vai acontecer? Os caminhos fechados, os circuitos magnéticos, né, que vão estar sobrepostos a esses caminhos fechados por onde circula o ímã, passarão a incorporar as duas linhas de corrente de contribuição da ranhura 14. Então, a gente vai ter o mesmo valor encontrado entre a 13 e a 14, mais duas linhas de corrente, tá? Então, vai ser menos 9,6 vezes IAS. Entre a 15 e a 16, tá? A 16 aqui, a 15 já é a antepenúltima, né? Vamos ter que voltar aqui na metade da ranhura 1, que vai ser a última, tá? Então, circuitos magnéticos aqui compreendidos entre a ranhura 15 e a 16, eles vão ter forças magnetomotrizes, né, em qualquer posição angular que você pegue aqui entre a 15 e a 16, ao final da 15 e o início da 16,
você vai ter agora um valor líquido de força magnetomotriz de menos 9,5, mais as três linhas de corrente dadas pela contribuição da ranhura 15. Então, vai dar menos 6,5I. Tá? Finalmente, entre a 16 e a 17, só criar espaço aqui. A 17 é a 1, né? Aí retornamos aqui, ó, completamos o círculo da máquina. Vamos voltar para a ranhura 1 aqui. Né? O que vai acontecer? Entre a ranhura 16 e a ranhura 1, qualquer posição angular aqui, ó, onde a gente queira calcular o ímã, né, a gente vai ter que montar um circuito magnético que terá no seu interior, aqui, ó, desde a posição 0 até aquela posição angular, os circuitos magnéticos terão aqui no seu interior a contribuição de 4 linhas de corrente da ranhura 16. Então, vai ser menos 6,5, que a gente tinha até a contribuição da ranhura 15, mais 4, que entra aqui pela contribuição da ranhura 16. Né? Então, vai dar menos 2,5. Né? A ranhura 1, ela não está totalmente contemplada, né, a partir do 0 graus. O finalzinho dela, com 2,5 condutores, igual a gente falou, entra aqui nas posições angulares finais para completar o círculo, com 2,5 condutores. Então, quando a gente chegar aqui, né, na metade da ranhura 1, a gente vai incorporar mais 2,5 condutores, menos 2,5 mais 2,5, 0. E fecha aqui, e aqui a gente tem né, a conclusão da análise para os 360 graus da máquina. Aí começa nesse ponto aqui de novo, tá? Bom, então esse é o sinal de força magnetomotriz, Igor, que nós teremos aqui em cada posição angular da máquina, né, os ímãs criados, o total de linhas de campo em cada uma dessas posições angulares, tá? Vai seguir esse mesmo sinal, essa mesma forma de onda, tá? A diferença da força magnetomotriz para o ímã em cada posição angular é só a relutância, né, do ar, tá? Que é uma constante. Bom, então o que a gente pode dizer é que, né, o ímã em cada posição ele vai ter a mesma forma de onda no espaço do que a força magnetomotriz. Bom, uma coisa esquisita aqui, né, é que a gente está tendo uma diferença, né, nos picos do Polo Norte. Digamos que o Polo Norte está aqui, né, nesses primeiros 180 graus da máquina. Olha só, você tem fluxo positivo até a ranhura 9, tá, do início da 1 até a 9, tá? Então é como se você tivesse linhas de campo saindo aqui nessa região e a gente, por exemplo, atribuiu a essas linhas de campo saindo
ou orientadas do centro do círculo para fora, a gente atribuir o sinal matemático positivo, tá? Que é o que está acontecendo aqui nesses primeiros 180 graus. E elas retornam aqui da ranhura 9 até o final da ranhura 1 aqui embaixo. Ó. Então, na outra metade aqui, essas linhas de campo estão se fechando, tá? Criando, então, o polo sul do ímã. Né? Você teria o sinal matemático negativo, simbolizaria para a gente linhas de campo que estão vindo, né, da parte externa da máquina para o centro. Tá? Bom, pela quarta lei de Maxwell, a gente sabe que o mesmo fluxo magnético que caracteriza um polo magnético tem que aparecer no outro. Tá? Digamos que a gente, então, atribua o sinal matemático positivo ao polo norte. Então, é como se nesse instante aqui de operação da máquina, a gente tivesse o polo norte aqui nesses primeiros 180 graus, que vai até a ranhura 9, né, e o polo sul tivesse aqui nos próximos 180 graus, tá, da ranhura 9 até completarmos o círculo, né, no final da ranhura 1. Né? E a gente observa aqui que o pico do polo norte na ranhura 9 deu 11,5 condutores. Tá? E o pico do polo norte entre a 12 e a 13 deu menos 12,5, tá vendo? Eles não estão iguais, eles deveriam ser. Né? Como corrigir essa diferença de 1 ampere, de 1 IAS, 1 espira vezes IAS, né? Um é 11,5 IAS e o outro é menos 12,5 IAS. Então dá uma diferença de 1. Né? Então, para o nosso modelo ter credibilidade, tá, os dois picos deveriam ter os mesmos valores. Né? E para que eles tenham os mesmos valores, o que a gente deveria fazer? Acontecer alguma coisa errada, né? Onde a gente tenha ferido algum princípio físico, né, brutalmente, bom, tem um princípio físico ferido que é a quarta lei de Maxwell. A análise está errada, o restante da análise? Não, o restante da análise está corretíssima. Tá? A gente usou a teoria de circuitos magnéticos tal qual ela exige, né, com as geometrias que ela exige para poder nos ajudar. O ponto aqui foi a escolha da posição angular zero, que é uma escolha nossa, não é uma lei física, é a gente que escolhe. Tá? Então a gente escolheu aqui, incorporando, né, na primeira ranhura de todas, 2,5 condutores na metade da ranhura e 2,5 no final. Né? Foi uma opção nossa. Né? E para corrigir essa diferença na amplitude de 1, né, significa que o quê? Que a gente deveria ter meio condutor a mais para começar a análise no Polo Norte e meio a menos para começar a análise aqui para poder igualar, né, o pico do Polo Sul com o pico do Norte. Então, se eu colocasse mais meio aqui, ó, a gente teria 12 vezes IAS no Polo Norte e somando o meio também, a gente teria menos 12 vezes IAS no Sul. Tá? Então, para ajustar essa análise de tal forma que o nosso modelo represente coerentemente, né, ou incorpore de maneira coerente todas as leis físicas que regem o fenômeno, a gente só precisaria iniciar aqui a caracterização da força magnetomotriz com 3 condutores aqui do lado direito da ranhura da fase A e 2 aqui no final, só 2. Isso aqui já seria suficiente, tá? Então, seria um ajuste para que a gente tivesse também a quarta lei de Maxwell coerentemente representada. Todo o resto da análise é válido, né? E a gente tem uma série de conclusões interessantes a extrair, né, com o restante da análise. Bom, uma primeira delas aqui, né, a nossa corrente de alimentação, ela é uma corrente alternada.
Vamos colocar aqui a corrente da fase A, que vai ser suprida pela nossa fonte de tensão, né? Então, no tempo, esse sinal de corrente é alternado, tá? Então, a gente pode caracterizar aqui o padrão de variação desse ímã no espaço quando a gente vê a corrente variável no tempo, né? O que a gente observa aqui no nosso sinal de força magnetomotriz? Ó, todas, todos os valores de força magnetomotriz são multiplicados por IAS, né? Então, digamos que a gente tenha feito uma caracterização desse ímã nos 360 graus da máquina, nesse instante de tempo aqui, ó, onde a corrente está faseada, está passando pelo valor de pico dela, tá? E aí, com esse valor de corrente, a gente passou um medidor de campo magnético em cada posição angular da máquina, no interior do cilindro da máquina, e obtivemos para cada posição angular esse sinal de fluxo magnético azul que a gente representou aqui. No próximo instante de tempo, né, a corrente teria um valor menor. Por exemplo, esse nível de corrente aqui, ó, tá? Então, o que a gente espera do campo magnético nesse próximo instante de tempo? Olha, todos os níveis de campo magnético que a gente mapeou aqui, ó, são proporcionais a essa corrente IAS. Então, se ela decresce, todo mundo decresce proporcionalmente, tá? Então, a gente teria, né, com o decrescimento da corrente, o campo magnético com esse padrão aqui, ó, tá? E quando a corrente decrescesse de novo, ele ia reduzir mais ainda. Cada ponto, o valor dele em módulo decresceria. Você tem uma coisa assim, ó, tá? Então, olha para você ver, em 3 instantes de tempo diferentes, né, os dois polos desse ímã foram se reduzindo, né? Quando a gente tivesse alimentando a máquina com corrente nula, tá, o campo magnético total seria zero. Você ia ter zero aqui nos dois polos. E quando a gente invertesse a polaridade da corrente, né, começasse a circular em sentido oposto aqui, ó, tá, a corrente agora negativa, o que ia acontecer com a polaridade desses dois ímãs? Ia se inverter, tá? E aí você ia começar a ter um ímã com essa polaridade oposta aqui, ó, tá? E ele ia, né, ele iria em cada ponto aumentar o seu módulo agora nessa nova polaridade,
até chegar ao valor de pico da corrente aqui, ó, nesse instante, né? E a gente ia ter, então, os mesmos níveis que a gente analisou no primeiro sinal de todos. Só que nos primeiros 180 graus da máquina, né, onde a gente tinha aqui polo norte, agora a gente tem polo sul. E onde a gente tinha sul, agora a gente tem norte. Tá? A gente inverteria a polaridade aqui, ó. Tá? E o que se observa com o passar do tempo aqui, com essa corrente alternada imposta à máquina? Está com ímã pulsante, tá? Então, nos primeiros 180 graus, você tem norte, depois vira sul, depois volta a ser norte, depois vira sul, e nos outros 180 graus, oposto, né? Norte, sul, norte, sul, norte, sul, tá? Então, você criou um padrão de ímã pulsante aqui. O que a gente pode dizer desse ímã, né? Ele tem uma frequência de pulsação no tempo igual à frequência do sinal de corrente que o alimenta, tá? Observa aqui, ó, que quando a corrente voltar ao seu valor de pico, após um período do sinal, que é o inverso da frequência, o mesmo padrão se repete, o padrão inicial que a gente tinha desenhado, tá? E tudo vai se repetir. Então, se esse sinal de corrente tem 60 ciclos deste por segundo, esse ímã faz também 60 ciclos por segundo, tá? Então, a frequência de pulsação é igual à frequência da corrente que o alimenta, tá? O valor de pico do ímã, né, os níveis máximos dos máximos que ele chega, né? Observa que aqui ele tem uma amplitude pulsante, né? Então, até para prosseguir na análise, eu vou propor, né, representar esse ímã pela sua componente cossenoidal de mais alta amplitude. Então, buscando, né, da teoria de Fourier, um sinal periódico desse no espaço, ele pode ser descrito como uma soma de cossenos, né, que tem frequências que são múltiplas da frequência do sinal em questão, né, que é o sinal de ímã, é o sinal azul. E uma dessas cossenoides, seguramente a cossenoide de maior amplitude, é aquela que tem uma frequência espacial igual à frequência do próprio sinal, tá? Então a gente vai modelar, né, este ímã e analisá-lo por essa componente principal aqui, essa componente senoidal. Aqui é na frequência do sinal, tá? E aí o que vai acontecer? A amplitude desta senoide, que é o valor de pico, está pulsando com o tempo, né, acompanhando a corrente alternada. Ó. Então, o valor de pico desse sinal está alternando, tá? E essa amplitude aqui, seguramente, né, é proporcional à própria amplitude da corrente, tá? A gente pode, em algum instante, pedir ao alimentador que sintetize uma tensão de amplitude mais alta na máquina. Tá? Poderia
existir, né, um comando, por exemplo, para aumentar o torque na máquina, que fosse implementado com um aumento na amplitude aqui da corrente, tá? E esse aumento na amplitude levaria também a um aumento do valor máximo que o ímã chega, tá? Então, esse sinal de ímã no espaço, ele tem uma amplitude que é proporcional à amplitude das correntes no tempo, né? Basta ver aqui que o valor máximo é 12 vezes IAS, né? Então, se você aumenta o valor máximo do IAS, você vai proporcionalmente aumentar o valor máximo do ímã. Então, ele pulsa na mesma frequência da corrente, ele tem uma amplitude proporcional à amplitude da corrente. Tá? Como que a gente, então, poderia modelá-lo, né? Então, a última coisa que eu queria fazer com você hoje aqui, então, a gente estaria tratando, então, de uma força magnetomotriz, que é o da fase A do estator, vai ter a B e a C também, né? Vou até deixar claro aqui, isso aqui, tudo isso é só para a fase A, tá? Que no espaço e no tempo, né, seria dado por uma senoide com amplitude variável. Então, você teria, né, uma amplitude Fmax variável, seria um sinal senoidal, tá? Uma senoide é totalmente por amplitude, totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, a amplitude é o valor de pico dela, são esses níveis aqui, ó, tá? E essa amplitude, ela é variável no tempo, igual a gente acabou de deduzir, né? Tem esse sinal pulsante. Tem uma frequência espacial do sinal, que multiplica, né, a dimensão aonde essa senoide se apresenta, no caso é o espaço, a posição θ radianos, cada posição angular, mais um defasamento angular. No caso de uma senoide aqui, você tem defasamentos angulares quando a senoide não começa em zero, na posição 0 graus ou 0 radianos, tá? Então, no nosso caso aqui, essa nossa senoide começa na posição 0 com um valor de 0 ampere espira, que é a unidade de força magnetomotriz. Então, o defasamento angular é zero, tá? Essa frequência, né, que é a frequência espacial, ela fala para nós, né, ela é uma constante matemática necessária para a gente conseguir usar a função senoide da trigonometria para descrever um sinal periódico no espaço ou no tempo. Tá? Então, para poder pegar emprestada a senoide da trigonometria e usá-la para descrever aqui um fenômeno periódico no espaço, a gente tem que usar um fator de conversão para garantir que o argumento da senoide tenha a unidade definida na trigonometria, que são radianos trigonométricos. Então, o argumento, né, da senoide, o parâmetro de entrada dessa função seno, tal como a trigonometria define, tem que ser um número em radianos trigonométricos, tá? Só que a nossa posição angular aqui está em radianos espaciais, no espaço da máquina, tá? Então, esse produto, para que esse produto aqui dê um resultado em radianos trigonométricos, tá? Ômega θ vezes θ, tem que dar um resultado em radianos trigonométricos, né? O θ está em radianos espaciais, tá? O resultado tem que ser em radianos trigonométricos. Então, o ômega θ
ele tem que descrever para nós quantos radianos trigonométricos o sinal faz em cada radiano espacial. Esse é o sentido dele, tá? Que aí nós vamos cortar radiano espacial com radiano espacial. O resultado do produto dos dois é em radiano trigonométrico, tal como exigido, né, pela função seno para que ela opere, tá? Então, esse sinal ômega teta, essa frequência espacial tem esse sentido, tá? E no nosso caso, o que, que a gente vê aqui, né? Que o sinal senoidal completou um ciclo, então 2 π radianos trigonométricos, quando a gente percorreu 2 π radianos espaciais. A gente andou na máquina os 360 graus. Tá? Então, o nosso ômega teta, né, que é dado por essa relação, vai valer 1. 1 radiano trigonométrico que o sinal vai percorrer para cada radiano espacial. Tá? Esse que é o sentido físico dele. Toda máquina vai ter o ômega teta igual a 1? Não. Tem máquinas que têm mais polos. Então, na construção dela, nós vamos ver isso, vai ter uma aula específica para isso, mas tem máquinas que, nos seus 360 graus, a teta, até complementando aqui, né, radianos espaciais, para diferenciar do radiano trigonométrico. Radiano é adimensional, de qualquer forma, né? Só para a gente se referir aqui a posições angulares, mas em algumas máquinas, nos 360 graus, ou 2 π radianos espaciais, tá? Elas têm norte, sul, norte, sul. Tá? Então, a máquina tem 4 polos numa fase. É possível fazer isso. Tá? E aí, o que, que a gente teria aqui de frequência espacial do sinal? Né? Ele fez 4 π radianos trigonométricos. 2 ciclos de senoide. Tá? Enquanto a gente andou 2 π radianos espaciais. Então, dá uma frequência de 2. Então, a máquina de 4 polos, a frequência é 2 radianos trigonométricos por radiano espacial. Tá? E não um, igual foi o caso dessa nossa máquina, que tem 2 polos nessa fase, 2 polos por fase, um norte e um sul. Tá? Então, o nosso, com essa né, consideração sobre a frequência espacial do sinal, a gente pode dizer que a nossa força magnetomotriz na fase A do estator, no espaço e no tempo, seria um valor máximo, que é a amplitude do sinal no espaço, vezes seno de θ. Tá? Bom, qual que seria essa amplitude dela, para a gente fechar a aula aqui? Tá? O valor máximo que ela tem. Observe que esse valor máximo, né, de uma senoide, a sua amplitude, está acontecendo aqui, ó. Esse nível aqui é o nível que tem o valor máximo da senoide em cada instante de tempo, né? E ele vai mudando, ó, tá? Com a variação da corrente, esse nível de campo magnético vai mudando, tá? Então, qual que é o valor que ele contém, né? Aqui. A gente observa que, apesar do nível dele mudar, a posição dele aqui
é sempre a mesma, tá? Ele sempre está aqui nessa direção aqui, ó, até o final aqui da ranhura 5. Então, no meio da ranhura 5, aqui a 90 graus da posição angular 0. Então, esse é o eixo magnético da máquina, onde o ímã está mais intenso, tá? E aí, o valor desse ímã que a gente viu é dado pelo número de espiras vezes a corrente. Então, é 12 vezes I, tá? Então, seriam 12 condutores, que foi o que a gente contou aqui, ó. 3, 7, 10, 12 condutores, até chegar aqui o início da ranhura 5, tá? Então, esse nível máximo seria 12 vezes IAS, vezes seno de θ, tá? Se a gente quisesse generalizar esse resultado, ao invés de 12, a gente poderia colocar o número de espiras que a gente tem na posição de máximo campo. Então, o número de espiras da fase A na posição de campo máximo, tá? Que é o eixo magnético dela, vezes o IAS, vezes o seno de cada uma das posições angulares. Bom, o sinal de corrente, esse sinal vermelho aqui, que é senoidal, né? O sinal de alimentação que vai ser imposto, né, pelo alimentador. E ele também é uma cossenoide. Então, ele é totalmente definido por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, vamos colocar amplitude e máximo seno, só que agora uma frequência do sinal no tempo. Seno de ômega e é t. Vamos supor aqui defasamento zero, né? Isso não vai empobrecer a análise, só para facilitar os cálculos inicialmente, vezes o seno da posição angular. Tá? Então, fechando, né, a gente pode dizer aqui que é sinal de força magnetomotriz, esse ímã produzido pela fase A, em cada posição do espaço, em cada instante de tempo, vai ter um nível máximo FM, tá? Esse aqui é o máximo dos máximos que o ímã chega, tá? Que vai acontecer, né? Inclusive quando a corrente na fase A passar pela sua amplitude, ok? FM aqui, ó, vezes seno de ômega e t vezes seno de θ. É um sinal que pulsa em cada posição angular do espaço, ele vai ficar pulsando no tempo, né? E para cada instante de tempo congelado, ele se distribui senoidalmente no espaço. Tá? Então, aqui a gente ganhou né, um modelo mais poderoso, igual nós gostaríamos, que não nos restringe a conhecer, né, o comportamento do ímã só em instantes de tempo específicos, igual foi na nossa primeira análise. Né? A gente tinha caracterizado, de alguma maneira, o ímã só nesses 3 instantes de tempo, T0, T1 e T2. Agora a gente pode caracterizar pelo menos o ímã da fase A, até então, em qualquer instante de tempo que a gente queira, em qualquer posição angular. Tá? Isso também era outra limitação do primeiro modelo, né? A gente estava restrito aqui às posições angulares dos eixos magnéticos. Agora não, agora a gente está com um modelo que pega qualquer posição angular, bem mais poderoso, bem mais completo, né? E uma vez que ele foi aprendido, a gente dominou aqui o processo de modelagem, a gente pode extrapolar, né, o que a gente aprendeu para a fase A, para conhecer o ímã da B e da C, e depois somar os 3 da A e da B e da C para ter o ímã total. Vai ser a nossa tarefa da próxima aula. Tá? Bom, meu recado hoje era esse, Igor. Eu vou parando por aqui, vou abrir a palavra para você, para dúvidas, comentários, saber se você entendeu. Tá? Estou à disposição. Ó, Léo, deu para entender sim, sem perguntas. Beleza, então. Então, bacana, Igor. Eu te agradeço a presença,
Te desejo uma boa noite e a gente se vê então na quinta-feira. Boa noite, Léo. Até quinta-feira. Falou, obrigado, até quinta.